Boa noite a todos, senhores vereadores, público presente, amigos internautas. Declaro aberto a 32ª sessão ordinária da 16ª Legislatura da Câmara Municipal de Mairinque. Peço ao senhor secretário que faça o chamado dos senhores vereadores. Vereador Rafael da Ípica. Presente. Vereadora Rosido Cris. Presente. Vereador Cris Pneus. Presente. Vereador Rogério Mecânico. Presente. Vereador Ed Carlos da Padaria. Presente. Vereador Biula. Presente. Vereador André Terraplanagem. Presente. Vereador Jackson. Presente. Vereador Paulo Marrom. Presente. Vereador Alexandre Peixinho. Presente. Vereador Túlio Camargo. Vereador Galego da Funeraria. Presente. Vereador William Mendes. Presente. Em discussão, a ata da 31ª sessão ordinária da Câmara Municipal. Ninguém querendo fazer uso da palavra, passa agora em votação. Os vereadores são favoráveis, permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Está aprovada a ata da 31ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Mairinque. Peço ao senhor secretário que faça o recebimento das matérias do Executivo. Não, essa é minha. Esse aqui é o ofício? Não precisa falar só o número não, né? Isso. Pode? O ofício 238. O ofício 238. Assunto. Encaminha o relatório referente ao remanejamento de dotação orçamentária por decreto. É. Projeto de lei número 92/2025. Autor, vereador Paulo Marrom. Assunto, institui o Programa Municipal de Divulgação de Animais Perdidos. Projeto de lei número 93/2025. Autor, vereador Ed Carlos da Padaria e vereador Rafael da Ípica. Assunto, dispõe sobre a instalação de equipamentos eliminador de ar na tubulação do sistema de abastecimento de água e das outras providências. Projeto de lei número 94/2025. Autor, vereador Ed Carlos da Padaria. Assunto, denomina via público que especifica a rua Durvalino Manuel Francisco. Projeto de resolução número 10/2025. Autor, Alexandre Peixinho. Assunto, cria comissão especial de assuntos relevantes para avaliar questões de interesses públicos. Projeto de emenda LOA número 02/2025. Autor, 1/3 dos vereadores. Assunto, altera o artigo 96 e 98 da Lei Orgânica do Município de Mairinque, que dispõe sobre a alienação de bens públicos e das outras providências. Deixa eu assinar aqui. Já toca. Peço ao senhor secretário que faça as leituras dos requerimentos. Gabinete do vereador Paulo Marrom. Requerimento número 113/2025. Senhor presidente, senhores vereadores. Considerando a situação iminente da crise hídrica no município de Mairinque, fato que afeta diretamente a qualidade de vida da população, a continuidade de diversos serviços essenciais. Considerando que compete a esta Casa Legislativa exercer o papel de fiscalização e zelar pelo interesse público. Considerando ainda a concessionária Saneaqua é responsável pelo fornecimento de água potável no município e, portanto, deve prestar informações claras e transparentes e tempestivas à população e aos pedestres poderes públicos. Requeiro nos termos regimentais que seja oficializada a empresa Saneaqua para que ela preste os seguintes esclarecimentos, formais e detalhados. Primeiro, quais foram as causas técnicas, operacionais, climáticas ou estruturais que levaram à decretação de crise hídrica no município de Mairinque? 2. Em que data a empresa teve conhecimento que os níveis dos reservatórios estavam se aproximando de uma situação crítica? 3. Por que não foi feita uma comunicação prévia, ampla e frequente à população sobre
a agravamento do quadro de abastecimento de água. Quais foram os canais utilizados? Por qual razão a divulgação não foi mais efetiva? Qual é o nível atual dos reservatórios e mananciais que abastecem a cidade e quais os cenários previstos para os próximos 30, 60 e 90 dias? 5. Existe risco real de desabastecimento total em alguns bairros ou em todo o município? Caso positivo, quais regiões serão afetadas e por quanto tempo? 6. Qual o plano contingência da empresa para minimizar o impacto da crise, incluindo caminhões-pipa, rodízio de abastecimento, perfuração de novos poços ou integração de sistemas? 7. Há investimentos estruturais programados ou em execução para ampliar a capacidade de captação, de tratamento e distribuição de água? Em caso afirmativo, informar prazos, valores e etapas de execução. 8. Quais foram as ações preventivas realizadas nos últimos 12 meses para evitar que a situação chegasse a esse ponto atual? 9. A empresa está em diálogo com os órgãos estaduais ou federais para apoio técnico, operacional ou financeiro no enfrentamento da crise? 10. Quais medidas estão sendo tomadas para garantir o fornecimento de água às escolas, unidades básicas de saúde, instituições, assistência social e demais serviços essenciais? 11. Há uma projeção de aumento na tarifa de água em razão da crise ou de eventuais investimentos emergenciais? 12. Quais são as ligações e medidas estruturantes a empresa pretende adotar para evitar a repetição deste cenário no futuro? Requeiro ainda que a resposta seja encaminhada a esta Casa de Leis no prazo máximo de 15 dias úteis, após o recebimento do requerimento, com um documento comprobatório e dados técnicos que subsidiem as informações prestadas, haja vista a urgência de assunto e a necessidade de respostas perante o município. Gabinete do Vereador Paulo Marrom. Em discussão, requerimento 113/2025. Ninguém querendo fazer uso da palavra, passa agora em votação. Votação nominal, por favor. Respeitando o pedido de votação nominal em questão de ordem do vereador Alexandre, peço ao senhor secretário que faça chamada dos senhores vereadores. Questão de ordem, senhor presidente. Eu não sei se dá para verificar com o Chico, se a gente pode ler todos os requerimentos. Como se trata basicamente quase que todos do mesmo assunto, ler eles, discutir e votar em bloco. Tem alguma objeção? Não, se houver Como é concordância quase do todos do plenário, mesmo assunto, se houver concordância do plenário, para mim não tem problema. isso. Então, lê todos os requerimentos e a gente vota em bloco. Tá? Obrigado, então. Pode. Então pode ler. Gabinete do Vereador de Carlos da Padaria. Requerimento número 114/2025. Assunto. Solicita informações à empresa Texel sobre a ausência de lixeiras públicas em Mairinque. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador que este subscreve nos termos regimentais vem respeitosamente a requerer à empresa Texel Ambiental, responsável pela coleta e destinação de resíduos sólidos no município de Mairinque, que encaminha a esta Casa de Leis as seguintes informações sobre ausências de lixeiras públicas em diversas regiões da cidade. Justificativa. Moradores de diferentes bairros de Mairinque têm manifestado instalações quanto à falta de lixeiras públicas em ruas, praças, pontos de grande circulação. Em razão disso, muitas pessoas acabam correndo seus resíduos até suas residências, ou, infelizmente, descartando em local inadequado, o que contribui para o acúmulo de lixo e a poluição urbana. Visando contribuir para a melhoria da limpeza pública e o bem-estar da população, faz-se necessário esclarecimentos a seguintes pontos. Primeiro, a empresa Texel possui algum planejamento ou cronograma de instalação de lixeiras públicas em Mairinque? Em caso afirmativo, quais bairros serão contemplados e em que prazo?
2. Existe previsão contratual ou responsabilidade formal da empresa quando a instalação e manutenção das lixeiras em vias e praças públicas ou essa atribuição exclusiva do poder público municipal? 3. Caso a responsabilidade pela instalação das lixeiras não seja da Texel empresa, oferece alternativas ou programa de apoio ao município para a melhoria do sistema de descarte urbano? 4. Há algum relatório técnico ou levantamento realizado pela Texel que indique pontos críticos de descarte irregular de lixo em Mairinque? 5. A empresa dispõe sobre os projetos de conscientização ambiental ou de educação pública voltados à separação de descarte correto de resíduos? 6. Qual o canal de comunicação oficial da empresa para que os moradores possam registrar reclamações ou solicitações relacionadas à falta de lixeiras e à coleta de lixo? Diante do exposto, solicito seu envio da resposta a este requerimento no prazo regimental, a fim que o Legislativo possa acompanhar e auxiliar em busca de soluções que beneficiam toda a população de Mairinque. Gabinete do Vereador de Carlos da Padaria. Gabinete da Presidência. Requerimento número 115/2025. Senhores vereadores, foi com um sentimento de infeliz surpresa, perplexidade, até o mesmo indignação, que tivemos o conhecimento da situação crítica e preocupante dos níveis do reservatório de água do Carvalhal e do Fiscal, que comprometem o abastecimento de água para todo o município. A Saneágua passou a utilizar de som volante, alertando a população sobre a situação e a necessidade de uso racional de água. À noite, o prefeito municipal Eduardo Tomás fez uma live para comunicar à população da situação, enfatizando a necessidade de todos colaborarem com a economia do precioso líquido. Imediatamente, em companhia de diversos vereadores, nos deslocamos até a sede da empresa para cobrar explicações a respeito, até mesmo para compreender o cenário alarmante e, assim, repassar aos demais cidadãos. De tudo que vimos e ouvimos até o momento em que redimimos esse requerimento, não conseguimos identificar os fatores que justifiquem que a situação tenha chegado a este ponto, pois uma estação de captação e tratamento de água não esvazia de uma hora para outra. E nessa circunstância, nos parece, pelo menos superficialmente, que alguém teve a responsabilidade na ocorrência. A se admitir uma falha na prestação de serviço, ainda que o culposa, não se descaracteriza a ação do mínimo criminosa, por se tratar da prestação de serviço essencial à comunidade. Os transtornos no cotidiano já se fazem sentir nas escolas particulares, suspender as suas aulas, adotando o regime remoto. Algumas creches também suspenderam os atendimentos e nos preocupam que a unidade de saúde, por exemplo, tenha que adotar o mesmo procedimento. Exposto isso, e para a melhor compreensão deste assunto, tão importante é que já assumiu grandes proporções perante a comunidade, é que requeiro ao plenário, na forma regimental, que seja oficializado a concessionária Saneágua, solicitando que nos sejam prestadas as seguintes informações. Primeiro, em que momento a concessionária identificou a redução do nível de seu reservatório de água? O reservatório se achava sob supervisão permanente? 2. Qual o método utilizado para a medição do nível do reservatório, visando a avaliação da capacidade de abastecimento? 3. Considerando que no ano de 2003, quando o serviço era explorado pela então concessionária Ciágua, a medição era realizada manualmente, pelo menos 4 vezes ao dia, que ao atingir o nível de 5 e 10 centímetros, o técnico responsável pelo monitoramento do reservatório e pelo acionamento da bomba estava em contato com a central mediante a emissão de alerta, para que fossem tomadas as providências. É importante destacar o advento de evolução tecnológica ocorrido desde então. Mais de 22 anos se passaram, e os avanços tecnológicos, por certo, permitiram um monitoramento muito mais precioso e eficiente. Diante desse cenário de
modernização, o que pode justificar o colapso ocorrido. 4. O serviço de medição do reservatório produz relatórios em qual e a prioridade. 5. O sistema de monitoramento emitiu algum alerta durante esses últimos dias? 6. Diante da identificação da falta de água ou da redução significativa do nível no reservatório, quais providências foram adotadas pela empresa para racionar o consumo e garantir o abastecimento essencial à população? 7. A Saneágua notificou a Prefeitura da situação crítica? Se sim, quando? Quando for fornecer a cópia da notificação. 8. A concessionária Saneágua comunicou oficialmente à Prefeitura sobre a possibilidade do desabastecimento de água em prédios públicos essenciais, tais como unidade de pronto atendimento, posto de saúde, creche, escolas municipais, se sim, quando? Favor fornecer cópia da notificação. 9. Considerando que a limpeza dos mananciais nascentes e córregos impacta diretamente no abastecimento dos reservatórios do município, com os fiscais e Carvalhal, quais providências foram tomadas pela Saneágua? Em conjunto com os órgãos competentes para garantir a preservação e manutenção desses recursos hídricos? 10. Tendo em vista que o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, responsável por coletar, organizar e divulgar dados sobre o saneamento básico no país, aponta que em o relatório mais recente, 2023, que o índice de perdas de água no município de Mairim superava 40%. Solicita-se à concessionária Saneágua esclarecimento sobre a providência adotada para a redução dessas perdas, abrangendo tanto os vazamentos aparentes quanto os não visíveis na rede de abastecimento. Ressalta-se que, no relatório do ano de 2003, o índice de perdas era de aproximadamente 22%, ou seja, mesmo após mais de 2 décadas e com todos os avanços tecnológicos disponíveis no setor, porque o cenário atual apresentou piora significativa em seus indicadores. 11. Considerando que o sistema de abastecimento de água no município encontra-se comprometido, solicita-se à Saneágua que informe se foram emitidas certidões de capacidade hídrica nos últimos 4 meses para a implantação de novos loteamentos no município. Em caso positivo, solicita-se a relação completa dos empreendimentos beneficiados, bem como emissão de relatórios detalhados contendo os respectivos pareceres técnicos, datas de emissão, localização dos empreendimentos e justificativas para a viabilidade do fornecimento de água. Diante do atual cenário de escassez, ao final, requeremos o envio de cópia desta ADAI, Departamento de Águas, e da Energia Elétrica, CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, Secretaria de Estado de Meio Ambiente, CODEMA, Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente e representante do Ministério Público para que saibam de seu teor. Pode continuar, né? Pode. Questão de ordem. O requerimento 116 não é referente a saneamento e Saneaco, problema da crise hídrica no município, pois ele faz referência ao sistema de estacionamento rotativo Zona Azul. Então, tendo em vista que nós acatamos, o plenário acatou o voto, a discussão e votação em bloco dos requerimentos, eu peço que esse seja votado e lido em destaque. Então, continua a leitura, mas deixa esse aqui, por último, nós vamos deliberar ele em destaque. Tem problema? Não? Gabinete do Vereador Rogério Mecânico. Requerimento número 117/2025. A Saneágua, a concessionária de serviços de água e esgoto. Assunto: responsabilidade pela captação de água. Senhor presidente, a Comissão de Obras e Serviços Públicos vem, por meio deste requerer, esclarecimento quanto aos pontos de início da responsabilidade da empresa Saneágua. É o ponto de início da responsabilidade da Prefeitura Municipal, o que se refere à captação de água.
Solicitamos que a informação seja enviada por escrito com a maior brevidade possível, considerando a urgência, o assunto e seu impacto direto na prestação de serviços públicos essenciais à população. Diante do exposto e a fim de coletar informações para repassar àqueles que têm nos indagado a respeito, requeiro ao plenário, nos termos do artigo 224, parágrafo 3º do Regimento Interno, que seja oficializada a concessionária Saneaqua para que a empresa nos informe, com urgência, os seguintes. Primeiro, qual o ponto exato, geográfico ou técnico, onde se inicia a responsabilidade da Saneaqua na captação e tratamento e distribuição de água no município. 2. A partir de qual ponto a responsabilidade pela infraestrutura e captação e fornecimento de água passa a ser da Prefeitura Municipal ou de outro órgão público. 3. Existe algum convênio, contrato ou termo de concessão que delimita fornecimento, essas responsabilidades entre a Saneaqua e a Prefeitura Municipal? Em caso afirmativo, é possível disponibilizar a cópia? 4. Em situação de falhas, vazamento ou interrupção de sistema de captação, qual é o protocolo de atuação da Saneaqua e como a população pode acionar a empresa de forma oficial? Gabinete do vereador Rogério Mecânico. Gabinete do vereador Alexandre Peixinho. Requerimento número 118/2025. Requer informações sobre instalação de cavalete de abastecimento de água no município. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando a denúncia recebida por este gabinete por munícipe que, indignado, informou ainda não possuir abastecimento de água em sua residência, solicitando informações sobre a situação junto à concessionária responsável. Considerando que o mesmo diante da escassez de água que afeta o município, foi instalado recentemente um cavalete de água no local, destinando às festividades municipais. Considerando que o chefe do Executivo publicou em 15 de outubro de 2025 um decreto de número 7.460/2025, declarando situação de calamidade pública em razão de crise hídrica, o que em seguida anunciou por meio de redes sociais e intercessão de revogar o referido decreto. Considerando que diversos bairros têm relatado a falta de abastecimento regular, comprometendo o consumo doméstico e higiênico e o funcionamento de equipamentos públicos essenciais como escolas, unidades de saúde, considerando que compete ao Poder Legislativo fiscalizar os atos do Executivo e requer informações sobre políticas públicas e medidas emergenciais no termo do artigo 31 da Constituição Federal, do artigo 4º e artigo 200 da Lei Orgânica do Município e ao artigo 224, parágrafo 3º do Regimento Interno. Requer ao plenário, nos termos do artigo 224, parágrafo 3º do Regimento Interno, que seja oficializado ao chefe do Executivo Municipal que, em conjunto com a concessionária Saneaqua de Mairinque, preste as seguintes informações. Primeiro, informar os relatórios técnicos que comprovam que a viabilidade de abastecer simultaneamente a população que vem sofrendo com a falta de água e a festividade, realizando no município enviando cópia integral dos relatórios que atestem tal viabilidade. 2. Esclarecer quais medidas estão sendo adotadas pela Prefeitura e pela Saneaqua para garantir o fornecimento de água nas residências atualmente desabastecidas. 3. Informar como está sendo feito o contingenciamento de consumo nas escolas municipal, creches, unidades de saúde, bem como a fornecimento alternativo por caminhão, pipa ou outros meios. 4. Enviar cópia de relatórios técnicos encaminhadas pela Saneaqua à Prefeitura de Mairinque sobre o monitoramento do sistema de abastecimento e as medidas emergenciais da contenção de crise hídrica. 5. Informar que se houve reuniões ou comissões de acompanhamento da crise hídrica entre o Executivo e a concessionária e a Defesa Civil, indicando as datas, participantes e deliberações adotadas. 6. Esclarecer os critérios de prioridade na distribuição de água entre bairros e se há plano de rodízio, formalmente definido pela concessionária.
7. Enviar os relatórios e documentos técnicos que fundamentaram a declaração da calamidade pública, decreto de número 7.460/2025, bem como os subsidiaram a decisão de sua revogação, indicando a autoridade ou órgão responsável pela elaboração desses pareceres. Gabinete do vereador Alexandre Peixinho. Agora acabou. E o do Rogério, acho que é o 17. 17? Já. Acho que foi todos. Só tenho 16. Então, nós vamos passar agora a discussão em bloco. E após a discussão em bloco dos requerimentos, de número 113, 114, 115, 117 e 118/2025, nós passaremos para a votação. Em discussão, requerimentos 113, 114, 115, 117 e 118/2025. Eu peço que a palavra. Primeiramente, eu gostaria de dizer que me pegou de surpresa a questão da crise hídrica no município, anunciada primeiramente pela Saneago, né? E, lógico, após isso, as medidas tomadas pelo Poder Executivo e também a atuação de nós, vereadores. Estamos fazendo aqui alguns considerandos, dentro do requerimento que nós apresentamos, em conjunto com os demais vereadores, sobre alguns pontos específicos. O problema foi, número 1, a queda no reservatório, né? Baixou o nível do reservatório do fiscal. Nós sabemos que não há como o reservatório chegar ao volume morto do dia para a noite. É impossível isso acontecer. Mas aconteceu. Então, o primeiro ponto, e aí eu enxergo isso como uma ação, além de negligente, criminosa, por parte da Saneago, foi de não tomar a providência. Não informou a prefeitura, até onde eu sei, e não informou a Câmara Municipal. Pior do que isso, não informou os munícipes, não fez nenhuma ação para racionar o uso de água. Não informou os prédios públicos, por exemplo, UBS, escolas, creches, o pronto atendimento municipal, que poderia ter atividade prejudicada pela falta de água. Isso aconteceu. Escolas acabaram dispensando os alunos, né, por não ter água. E as particulares também sofreram com isso. Então, do meu ponto de vista, a primeira ação foi negligenciar. Porque a água não brota assim do dia para a noite. Entendeu? O manancial, a bacia do fiscal, não chega no volume morto em 24 horas. Isso aconteceu aos poucos e a empresa não tomou nenhuma providência. Não foi emitido alerta, né? Então, nada foi tomado de providência nesse sentido. Também me preocupa muito, e aí nós, vereadores, a Câmara Municipal mostrou o caminho para a empresa e ela seguiu a nossa orientação, que foi limpeza dos mananciais, inclusive vereadores abrindo comportas, né, Rogério? Limpeza dos mananciais, desassoreamento dos córregos, porque a nossa fonte hoje de água são as bacias do Carvalhal e do Fiscal. Porém, elas são abastecidas por minas e córregos que desaguam nessas duas bacias. Mas a água não está chegando, lógico que tem a seca, mas a água não está chegando como devia porque está assoreado. Falta de limpeza, falta de manutenção. A Saneago começou a atender a indicação de nós, vereadores, desta Casa de Leis, e a água começou a chegar no fiscal. Está resolvido? Do meu ponto de vista, não. Até porque chegou no volume morto e não é rápido encher aquele reservatório. Um outro ponto que me preocupa é a perda. Então, 40%, eu fiz um estudo,
com base no SNIS, Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, 40% do que a Saneaqua trata, ela capta água, trata e distribui para a população. 40% do que ela trata perde com vazamento invisível, né, não visível e visível. 40% é muita água. E em um momento de crise hídrica, toda gota é importante, vereadores. E eu não vi até a presente data a Saneaqua apresentar nada para resolver o problema de vazamento que em 2003, há mais de 20 anos atrás, era 20%. Passou 22 anos, houve todo um ganho tecnológico a nível de engenharia, a nível de instrumentos tecnológicos para identificar vazamento, e nós aumentamos em 100%, de 20% foi para 40% de perda. Então, isso está errado. E o último ponto aqui é a respeito dos loteamentos, que a Saneaqua emitiu a certidão de capacidade hídrica para abastecer esses loteamentos. Ora, como que ela testa ter capacidade hídrica? Olha, eu consigo abastecer 1.000 lotes, 400 lotes, 200 lotes, e acaba a água do dia para a noite, igual aconteceu nessa semana passada. Então, também estamos solicitando que a mesma nos forneça esses atestados. E, para não me estender e não ser deselegante, eu finalizo aqui essa fala e conto com a aprovação dos nobres pares nesse importante requerimento. Coloque em discussão os requerimentos 114, 115. Está com a palavra o vereador Jackson. Muito boa noite a todos. Boa noite, vereadores, vereadora Rose. É importantíssimo, senhor presidente, essa fala. Quero pontuar também aqui sobre, primeiramente, antes de tudo, parabenizar sobre a Assembleia que tivemos aqui. A casa cheia, isso mostra a atuação da população também preocupado com o assunto da crise hídrica, também com a limpeza dos mananciais. Só para pontuar em cima da fala, acredito que de todos os vereadores que se preocuparam com essa situação, tivemos aqui pessoas nos ajudando, produtores, se colocando à disposição para estar ajudando na crise hídrica, abrindo comportas, que nem também o Rogério também junto. Saímos daqui cansados, ficamos 2 dias, eu acredito que todos os vereadores aqui cansados, debruçados em cima dessa situação da crise hídrica do município. Desde 2023, eu venho brigando, falando sobre o desassoreamento, protocolando documento na DAE, protocolei documento junto aos secretários, nas secretarias, para o desassoreamento. Era visível, notório que esse problema ia acontecer, né? Sobre os loteamentos, nós já estamos avisando também faz tempo, né? Inclusive, uma preocupação nossa, que também, como o senhor falou, a Saneaqua falou que seria possível o abastecimento de todos esses loteamentos, mas estudo em cima do quê? Que nós aqui perguntamos e não tivemos uma resposta concreta, né? Acredito que ainda não está restabelecido, né? Acredito que alguns locais ainda o pessoal ainda reclama com a falta de água, mas ela chega, acaba, volta. Mas eu acredito, senhor presidente, que só foi possível com o empenho da Câmara Municipal, também com todos os vereadores atuando, e também com a ajuda da população, porque o celular da gente não parou. Era mensagem, ligação, pessoas estão sem água, vereadores visitando escola, preocupados, né, com a situação, visitando hospitais, hospital aí para saber também que faltou água. Então, assim, eu quero primeiramente assim parabenizar a todos os vereadores, também a população, que sem a população também ajudando também e sabendo do que a gente debateu aqui na Câmara, lotou a Câmara, isso mostra o empenho. A população também está assistindo, eles sabe da crise hídrica, foi passado aí por alguns vereadores, aproveitando que já está sem a crise, está com a crise hídrica, vamos economizar água. E a população tem alguns ainda que ainda não acredita, né? Eu passei na rua da minha casa esse dia, até conversei com uma moradora, crise hídrica, nem uma gota d'água na torneira, a pessoa lavando o quintal.
Entendeu? Então, pessoal, é uma orientação a todos que estão assistindo também. Vamos colaborar, evitar desperdiçar. Também teve alguns vazamentos de água que foi na Sorocabana. Eu fui lá pessoalmente. Uma simples tampinha que for abrir o registro deixou água vazando. Não sei se isso também foi alguém que abriu e deixou. Ontem na Sorocabana também, ali no Arraial do Sapo, ali, que eles chamam o bairro ali, também tinha um cano vazando. A Saneaqua foi lá, fez a manutenção. Então, eu quero aqui conscientizar toda a população para não desperdiçar água e, de uma forma agradecer a todo o empenho de todos, da população, e agradecer aí os vereadores empenhados também por solucionar esse problema. Obrigado, senhor presidente. Em discussão, requerimento 113 e 114. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Alexandre Peixinho. Eu ia falar em relação ao requerimento do vereador Túlio, que foi feito dia 27 de janeiro de 2025, em relação a como estaria os níveis da represa, na realidade do fiscal, ou seja, da captação de água, em relação aos novos loteamentos. Como também já foi aprovado nessa casa a formação de uma comissão para acompanhar e fiscalizar entre todos os assuntos, inclusive esse, como que esse loteamento está disponível, pode ser feito, se ele seguiu os ritos todos os itens que tem que ter para poder ter um loteamento nesse município, né? Então, está aqui um excelente requerimento, o vereador Túlio está de parabéns. A resposta da companhia foi que, naquele momento, estava, né? A gente sabe que tudo se muda, né? Mas, quando eles responderam em fevereiro, porque, na realidade, o senhor colocou o protocolo em 27 de janeiro, ele foi aprovado dia 3 de fevereiro e foi respondido dia 7 de fevereiro, né? Então, tá aqui, a gente está vendo tudo no papel, tal, mas a água acabou. Então, alguém falhou. Outra coisa que eu li hoje, um projeto do vereador Edi Carlos, e eu vi a água rodando os relógios, um absurdo vai vir as contas, um excelente projeto, eu vejo que está nessa casa, foi recebido hoje, né? Também não posso deixar de falar que existe o Comitê das Bacias. Não vamos aqui achar o culpado, não é desse ano que o Comitê das Bacias funciona, mas tem que participar, porque a gente faz parte de um comitê de bacias, onde nós temos representantes num comitê de crise hídrica. Marinho que tem participante, tem que estar acompanhando. Alguma falha houve nesse tempo. Tudo bem que é um começo da administração, algumas coisas para se organizar, mas agora nós temos que se juntar para resolver esse problema, né? Não podemos querer agora achar o culpado, nós temos que achar a solução. Depois nós vamos discutir com o culpado, né? Então, na realidade, o que eu peço para que a gente aprove todos esses requerimentos, certo? Para que a gente tenha informações suficientes e a gente debruce após o feriado, ou até amanhã, é que as respostas não vão chegar antes do feriado, para que a gente possa fazer uma projeção, fazer uns estudos, ver o que precisa ser feito, para que não aconteça mais isso. Então, a gente tem que se juntar para que a gente possa estar aí oficiando quem precisar, se é o comitê de bacias, para a gente entender o que aconteceu e não deixar acontecer mais. Depois nós vamos discutir quem é o culpado, mas agora é tentar, porque eu vi nas redes sociais aí, eu acompanho um pouco, mas eu vi, e eu quero dizer o seguinte, não adianta bombear a água da Itupararanga e jogar numa coisa que está assoreado. Não vai encher aquilo d'água, vai criar um espelho d'água e não vai resolver o problema. Tem que colocar ali umas poncanhas e abrir aquilo ali para poder ter o reservatório fiscal encher, o carvalhal encher, senão não vai adiantar. Não adianta nada ir nas nascentes, se chegar ali não ficar, porque ele vai descer para a represa Itupararanga. Ele não vai ficar em cima daquela lama que está lá.
Tá? É lógico, isso não aconteceu de janeiro até hoje, isso vem há anos. Tá? A gente sabe dos problemas ambientais que a prefeitura possa ter, mas nós temos que se juntar, todo mundo junto, legislativo e executivo, e fazer acontecer. É isso que eu entendo, lógico que voto a favor de todos os requerimentos aqui, e desde já agradeço aí o tempo, senhor presidente, para que eu possa crescer. Mas existe o comitê de bacias e existe um comitê de crises hídricas que a prefeitura ela tem representante. Alguém tem que saber explicar para nós o que aconteceu. Muito obrigado, senhor presidente. Em discussão, requerimentos 113, 114, 115, 117 e 118/2020. Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Ed Carlos da Padaria. Falando do requerimento 114, da minha autoria, o requerimento é alguns pedidos de munícipe, né? Que é sobre ter lixeiras nas ruas, não contêineres, sim lixeiras, para poder depositar o seu lixo, que anda ali na sacolinha na mão, às vezes compra um hot dog, compra alguma coisa, sai comendo e não tem onde depositar os lixos. Então, eu fiz esse requerimento para saber se é de competência da Texel, da prefeitura, que espalhe lixeiras até, se possível, com coleta seletiva, para poder, que é muito importante, precisamos. E sobre os outros requerimentos, sobre a água, Saneágua, vimos aí o que passamos, né, esses dias, corremos bastante para tentar ajudar a população. O Rogério achou água lá armazenada, né? Então, foi uma luta brava, terrível. E sobre o projeto, até ia pedir para o presidente para fazer uma extraordinária do projeto 93/2025, que é um inibidor de ar, né? Tem como objetivo tirar o ar. A conta de água cai ali de 30% a 30% do consumidor. Então, hoje, quem paga 300, 400, 500 reais, vai pagar aí 250, vai pagar o normal, que vai pagar só a água mesmo, né? E aí fizemos, da minha autoria, eu e o presidente Rafael da Ípica, esse projeto. Queria até pedir para o senhor colocar em extraordinário, que é um projeto importantíssimo para a população nesse momento, que passa aí nesse desespero, que sem água nas casas e vai ter que pagar as suas contas e possivelmente 50% de ar, né, que obrigamos a Saneágua a instalar em toda a residência, né? Então, é só isso, viu, senhor presidente? É pedir para colocar em extraordinário, se possível, como não vai ter ordem do dia mesmo, aproveitar e fazer, porque terça-feira não vai ter extensão de Câmara, e aí já fazer extraordinária desse projeto aí, para ajudar a população. É só. Obrigado, senhor presidente. Peço a palavra, presidente. Em discussão, requerimentos 113, 114, 115, 117 e 118/2020. E 5. Tá. O vereador Paulo Marrom pediu a palavra. Você está com a palavra, vereador. Tá. Obrigado, presidente. Todos os requerimentos que foi feito sobre a Saneágua, muito importante. Tá? Até o dia da audiência que teve aqui também, eu entreguei um ofício, oficiei na mão dos representantes da Saneágua. Aí fiz requerimento também cobrando. Quando saiu a crise hídrica, foi o primeiro requerimento que foi lido hoje aí, é da autoria desse vereador. E acho que quanto mais requerimentos ser feito para a Saneágua, ela vê que estão todos empenhados em cima e todos cobrando a empresa. Tá? Também estive visitando o fiscal, lá vendo como estava baixa a água. A gente fica feliz que agora as coisas melhorou, a água parece que subiu e também deu uma chuva que ajudou, acho que ajudou bastante a gente também, acredito. Então, concordo com isso. Concordo também, o vereador Ricardo, de fazer uma extraordinária sobre o seu projeto. E também, vereador, sem fugir um pouco do tema, presidente, eu gostaria que você fizesse uma extraordinária também sobre o projeto de R$200 mil da deputada Bruna Furlan para a infraestrutura, que tem prazo para não perder esse recurso, e esse recurso já foi votado faz 15 dias. Aí, se colocar também, já liberar, porque terça-feira não vai ter sessão, e a gente corre o risco até de perder essa emenda. Aí eu gostaria que fizesse também, se você puder pôr junto, a gente já votar e já matar isso aí também, para a gente fazer os projetos para a infraestrutura. Então, é isso. Concluo aqui a minha fala, vereador. Deus abençoe a todos, Deus abençoe a plateia presente e a todos os internautas que estão em casa assistindo. Tá? Obrigado, presidente.
Em discussão, requerimentos 113, 14, 15, 17 e 18/2020. Com a palavra. Com a palavra, vereador Rogério Mecânico. Hoje nós estamos aqui com os requerimentos e corremos atrás muito semana passada, né, por falta de água na nossa cidade. E eu peço hoje, já pedi semana passada a todos, para estar de olho, os 3 vereadores, vamos cuidar disso, vamos atrás das nascentes, como teve muitos produtores rurais que ajudaram a gente, foram lá, deram uma força. Então, hoje eu peço para vocês, encarecidamente, para ir atrás, vamos na nascente, vamos lá no fiscal, vamos ver se está chegando água, porque se nós não fizermos isso hoje, nós não vamos ter água daqui a um mês de novo. Isso eu falo para vocês, certo? E estamos cuidando. Hoje teve um vazamento no Jardim Cruzeiro lá, certo? Eu estava lá acompanhando, o Saneágua foi lá e acabou com o vazamento, deu tudo certo lá. Tá? Mas eu peço para vocês, Deus abençoe a todos. Em discussão, requerimentos 113, 14, 15, 17 e 18/2025. Com a palavra, vereador Túlio Camargo. Senhores vereadores, realmente é um assunto que nos preocupa a todos, muito bem abordado por alguns colegas. Eu tive a oportunidade de aprovar vários requerimentos nesse sentido dos senhores, também muito bem elaborados, que demonstram toda a preocupação com essa questão da água, que todos nós sempre dizemos, né, deve ser sempre vista como uma prioridade também, é saúde, acima de tudo, é necessidade. E começo pelo requerimento que o colega Alexandre Peixinho abordou, um requerimento que a gente tem visto os loteamentos aí se ampliando, ou regularizados, ou outros clandestinos, irregulares. Isso nos preocupa, porque realmente nós bem sabemos que nós estamos vendo ao longo dos anos a nossa, não só ali, que é um reservatório que eu conheço bem, que é onde está ali o fiscal. Eu até peço para abrir um parênteses aqui, dar uma de saudosista. Quando a gente está de frente para o iate, do lado direito ali era o fundo da nossa propriedade. E eu conheci aquele reservatório desde criança. Era um mar de água, era uma maravilha. Eu pesquei muito ali, nadava, jogava tarrafa, rede, a gente tinha criação. E é com muita tristeza que depois, ao longo do tempo, meu pai vendeu propriedade também, mas ao longo do tempo eu fui vendo o aguapé tomando conta, e a gente sabe que o aguapé é uma praga, né? Ele não oxigena a água, oxigeniza a água, ele não deixa os peixes procriarem, e a gente foi vendo ao longo do tempo também o assoreamento. A gente sabe que a importância dos produtores, mas é um ribeirão que vem desde longe, ali do Tanhoca, e é muita produção. E os produtores removem a terra. A gente sabe que com isso também vai assoreando o ribeirão, que vai desaguando, vai levando mais barro, mais barro. A gente viu muito desmatamento naquela região, o Rogério conhece bem, né, Rogério? Também. Então, tudo isso é preocupante. E a gente não pode aceitar, assim, de certa forma, não é criticar, mas a passividade dessa empresa que tem essa responsabilidade. Ela sabe que a limitação da água no município é grande, até porque toda a represa está aos poucos secando. Eu me lembro quando, às vezes, ia para Ibiúna, muitos anos atrás, né, era água para todo lado. O iate era uma maravilha, os 2 córregos, a represa próxima aos 2 córregos, na Estrada dos Pescadores, e hoje a gente vê realmente que as coisas não estão assim. Então, nós fizemos esse requerimento já com essa preocupação. Até uma das pessoas também que a gente estava trocando ideia, preocupada com isso, é o seu primo, o Toninho Zaparoli, que conhece a fundo, que é engenheiro, trabalhou na prefeitura. A gente estava preocupado, e ele também falando com esse crescimento do município, né, até de forma assim meio acelerada, não é nem um crescimento, é um inchaço. Foi quando nós fizemos o requerimento, e as perguntas foram essas. E foi feito em janeiro, já no início do ano. Qual a capacidade hídrica do município? E aí nos foi respondido. A capacidade hídrica de Mairim, que é determinada pelas suas fontes de abastecimento de água, que incluem 2 captações superficiais, captação fiscal, captação carvalhal, além de 18 poços subterrâneos não aquíferos,
Juntas, essas fontes têm a capacidade de produzir até 15.500 metros dia. E aqui a gente já vai vendo que, acredito que a grande maioria desses poços, que eu me lembro do Toninho falar de vários poços que ele fez, outros prefeitos fizeram, poços, né? Além do Carvalhal, que é uma água superficial, e a represa, ou seja, em termos de investimento, porque também pode-se fazer mais poços, né? A empresa tem essa obrigação, antevendo os problemas, de fazer mais postos. Os bairros estão crescendo. A gente está vendo aí a ampliação de bairros até já existentes. E também a segunda pergunta, a capacidade atual atende satisfatoriamente a demanda originada pelos empreendimentos habitacionais lançados? E eles nos respondem, a capacidade atual atende satisfatoriamente a demanda originada pelos empreendimentos habitacionais lançados. A preocupação nossa até era com os empreendimentos também. E eles nos respondem, sim, a capacidade hídrica atual do município é suficiente para atender a demanda gerada pelos empreendimentos habitacionais lançados até o momento. Mas isso aqui é desse ano ainda, do começo do ano. Isso, de certa forma, tranquiliza a todos. Porque se eles falam, olha, não sabemos ainda, as coisas estão, né, está se aumentando o volume. Só para encerrar, senhor presidente? Então, está aumentando aí o número de habitações, isso nos preocupa, é preciso tomar providências. É claro que todo mundo ia se mobilizar nesse sentido, inclusive a administração pública. Mas, então, fica aí, eu gostaria até de falar mais coisas, mas meu tempo já se esgotou, mas votei favoravelmente porque entendo a importância desses requerimentos. Parabéns a todos os colegas dessa casa. Em discussão, requerimentos 113, 14, 15, 17 e 18/2025. Ninguém querendo fazer uso da palavra, passa agora em votação, em bloco. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Estão aprovados os requerimentos, números 113, 114, 115, 117 e 118/2025. Gabinete da Presidência, requerimento número 116/2025. Senhores vereadores, a exploração do serviço de estacionamento Zona Azul, desde o início de sua exploração atual, a empresa Pandan Park tem sido objeto de reclamações por parte da população. Os vereadores, dentro de suas atribuições, têm dado voz a esses inconformismos da sociedade, trazendo para o debate parlamentar as manifestações da sociedade. Por tal razão, e preocupados em viabilizar o encontro de soluções, que tivemos a iniciativa de promover ao plenário da Câmara uma assembleia no último dia 15 de outubro, em que compareceram os vereadores, técnicos das empresas, assim como um grande número de cidadãos interessados a manifestar o descontentamento e propor sugestões para a solução dos problemas. Pela empresa Panda Park, compareceram os senhores Cicely Júnior, isso? Cicely Júnior e Túlio Almeida, diretores, e Cláudia Miranda, administrador. Presente também é o secretário de Segurança Pública, Dr. Lineu, e o presidente da ACEMEC, Associação Comercial de Mairink, senhor Júnior, assim como o gerente da entidade, Eric. Os temas abordados foram: Primeiro, aplicativo de funcionamento, travamento do saldo não reconhecido, não atualizar e gera multa, falta de aviso sobre o tempo restante de 15 minutos, o aplicativo anterior, notificar esses não funcionem todos, cobrança mínima de 1 hora, pedido de fracionamento e devolução do tempo não usado, reclamações sobre a retirada do PIX como forma de pagamento, só funciona no crédito, falta de notificação antes da multa, aplicativo não atualiza, falta de pontos físicos de compras dos bilhetes monitores, falta de uma aba no aplicativo para pesquisas de placas. 2. Poucas vagas para idosos e PCDs. Falta de fiscalização nas vagas exclusivas, pedido de ampliação de vagas nesses local. 3. Sinalização e abrangência. Faixas apagadas ou mal pintadas,
Zona Azul em ruas sem comércio, como a Vila Sorocabana. Sugestão em revisar os pontos e adequar as áreas de maior demanda. 4. Gestão e transparência. Comparativo com uma empresa anterior, cujo serviço era considerado de melhor qualidade. Falta de transparência na fiscalização do contrato. Pedido de esclarecimento sobre o destino da arrecadação, qual o valor. 5. Segurança. Falta de segurança nas áreas de estacionamento. Sugestão de parceria com a Guarda Municipal ou comerciante. 6. Impacto social e econômico. Reclamações sobre o custo e impacto no comércio local. Reconhecimento que a Zona Azul organiza o trânsito e evite carros o dia todo nas vagas. Entendimento de que é uma medida impopular, mas necessária. Solicitação de aperfeiçoamento, não de extinção. Exposto isto, é que requer ao plenário, na forma regimental, que seja oficializada a empresa Panda Park para que nos com reclamações da Assembleia supra-referida, nos informe o seguinte. Primeiro, a empresa buscará aperfeiçoar seus aplicativos, visando a suprir travamentos do aplicativo. Letra B. Incluir alerta de proximidade de esgotamento do tempo adquirido. Letra C. Exclusão, restauração do PIX com forma de pagamento para compra de créditos. Letra D. Destinar monitoramento nas ruas para venda de crédito. Letra E. Criar aba no aplicativo para consultar placas. Letra F. Aumentar tempo para regularização de 24 horas para 48 horas. Letra G. Fracionamento ou devolução do tempo não utilizado, se sim, como. 2. Reclamações e acessibilidade. Letra A. A empresa promoverá estudos visando aumentar o número de vagas destinadas a idosos e PCDs. Letra B. Como é feita a fiscalização nas vagas exclusivas? Se não há empresa adotará medidas para instruí-las. 3. Com relação à sinalização e áreas de abrangência. Letra A. A empresa fará a repintura das faixas apagadas ou mal sinalizadas. Letra B. Será alterado o perímetro da Zona Azul em ruas sem comércio, como Vila Sorocabana? Letra C. Haverá revisão sobre os pontos para adequação às áreas de maior demanda? 4. Quando a transparência. Letra A. Como é realizada a fiscalização da execução do contrato? Letra B. A divulgação do valor mensal de arrecadações. Letra C. De que forma é feita a sua divulgação? Letra D. Qual a destinação dos recursos? 5. Quanto à segurança. Letra A. O que a empresa fará para aprimorar o nível de segurança nas áreas de estacionamento? Letra B. É possível realizar estudos visando a promoção de parcerias com a Guarda Municipal ou comerciantes? Em discussão, requerimento 116/2025. Eu peço aqui a palavra. Esse requerimento surgiu de uma conclusão de uma audiência pública que nós fizemos aqui no dia 15 de outubro, referente ao sistema de estacionamento rotativo Zona Azul. Sistema esse que não funciona. Então, nós podemos acompanhar que muitas pessoas vêm tomando multas atrás de multas, o aplicativo ele não informa, ele não notifica, você não consegue, não tem nenhum dispositivo, nenhuma aba no aplicativo para você pesquisar a placa do seu carro, se foi notificado, se tem que pagar uma multa ou não. Só paga a hora cheia, você não consegue utilizar 15 minutos e pagar pelos 15 minutos. Então, você utiliza de 15 a 30 minutos e paga 1 hora. Assim, totalmente errado. Eu conversei aqui com os representantes do Panda Park e da empresa, que eu não me recordo o nome agora aqui, mas eu me recordo o nome do diretor, Túlio Almeida, e eu disse a ele, falei, olha, o contrato celebrado na gestão passada não atende à necessidade da população hoje, não atende. Isso é notório para todo mundo. Então, o que cabe agora, e aí cabe ao Parlamento Municipal, o que nós estamos fazendo aqui? Estamos documentando, apresentando o requerimento para a empresa. A empresa, ela deixou bem registrada que é possível fazer uma recompactuação contratual ou até mesmo um aditivo. Disse sobre uma questão aqui que foi cobrada para regularizar
o veículo, por exemplo, tem 24 horas, pode ser 48, via decreto do prefeito. Então, caminhos tem. Nós até estamos estudando, né, uma ferramenta que nós temos aqui na casa, legislativa, para pressionar eles a atenderem o anseio popular. O que é isso? É refazer esse contrato, ajustar se for necessário, e é necessário, para atender a população, porque da forma que está, não dá. Não dá. O que manda é o interesse público, e não o interesse do empresário, que não está atendendo a nossa cidade. Então, a Câmara Municipal, e eu digo isso com muita propriedade, eu tenho certeza que nós não seremos reféns dessa empresa que opera aí o sistema de estacionamento rotativo. Ou ela se enquadra para atender a população, ou nós utilizaremos todas as ferramentas legislativas para cobrar a empresa para se enquadrar, de uma forma que atenda a população. Isso vai acontecer, e esse é um dos passos. Eu encerro aqui minha fala e coloco em discussão o requerimento 116/2025. Com a palavra. Com a palavra, vereador de Carlos da Padaria. Bom, não pude estar presente no dia, mas quero parabenizar a ação de muita relevância, né? Eu também queria ver, para o presidente ver judicialmente, para a gente criar um decreto legislativo e cancelar de vez essa Zona Azul. Eu acho que podemos, não sei. Né? Precisa ver. Ver com o nosso jurídico, ver com o pessoal que é... Porque não tem um monitor na rua para orientar ninguém. Eles passam multa, no outro dia o cara já levou uma multa de R$190. Eu tenho várias mensagens das pessoas pedindo para retirar, não consegue mais, foi lá no sistema, não tem como retirar a multa mais, né? Infelizmente. Mas precisamos tomar uma medida para resolver essa situação aí, nem que seja esse decreto legislativo para cancelar de vez essa Zona Azul na cidade e colocar uma coisa que realmente atenda o anseio da população. Tinha uma outra aí que, antes você colocava lá, abaixava o aplicativo, e quando você apertava o OK para sair, que foi embora, tinha o troco, você ficava lá, isso não. Se colocar R$10, vai os R$10 embora, 20, é bem complicado aí. O senhor me concede uma parte? Uma parte, vereador. Não, perfeita colocação, Presente. Perfeita colocação. A Zona Azul ela é importante para a cidade, ela é importante para o comércio, para a fluidez das vagas, né, que é o estacionamento rotativo, tem que rotacionar. Mas, concordo com o senhor, e aí não é uma ameaça à empresa, é um comunicado. Ou ela se ajusta, ou nós vamos usar as ferramentas legislativas para cobrar a mesma a entregar um trabalho que contenta a população. Muito obrigado pela parte. Eu encerro aqui minha palavra também, senhor presidente. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Túlio Camargo. Quero ser bem breve. Primeiramente, em relação ao proprietário da empresa, que não se perca pelo nome, mas gostaria de dizer que concordo perfeitamente com todas as colocações dos senhores. Já tivemos a oportunidade de abordar em outras oportunidades, não pude estar presente também, mas é importante também ressaltar, mais uma vez, eu vejo que consta aqui, que a diminuição de vagas para os PCDs, para os idosos, né? A gente vê claramente elas apagadas na rua, e isso realmente é preocupante. Aliás, já não fazem como em outras cidades, como São Roque, Sorocaba, onde a pessoa que tem a plaquinha ali do idoso, do deficiente, pode colocar em qualquer lugar, né? E isso não existe aqui na nossa cidade. Aliás, eu também não sei se depende do executivo, eu estava observando, ou por parte dessa empresa, mas por que é necessário o idoso estar renovando, de tempos em tempos, a plaquinha, né, atualizando a plaquinha de idoso, né? Deficiente ainda tudo bem, hoje ele pode estar com deficiência, depois se recuperar, fazer tratamento, às vezes uma fisioterapia, tem caso de recuperar, mas tem caso... Agora, o idoso, ele não volta para trás, né? Ele vai para frente, cada vez mais idoso. Então, realmente, é uma burocracia que eu entendo desnecessária, que pode também ser vista. Mas, no mais, no que for preciso, senhor presidente, senhores vereadores, é importante também que a gente esteja junto nessa luta. Eu sei que esses contratos são muito bem elaborados, no sentido de
quando a prefeitura quer desfazer, quer rescindir, acaba tendo que pagar multa, a coisa acaba indo para a justiça, vem mandado de segurança, mas tem coisas que realmente acaba tendo que tomar uma decisão mais drástica, muitas vezes, por parte do Executivo. Mas, para isso, realmente é importante requerimentos como esse, é importante informações da população, no sentido de que estão descontentes com muita coisa. Eu acho que tudo isso vai formando aí, instruindo cada vez mais provas, no sentido de se rescindir unilateralmente, como se diz, né, contratos como esse, como da própria Saneágua, que a gente sabe também que foi um contrato lá atrás, que favoreceu muito a empresa e acaba se tendo que pagar multas pesadas, né, processos que se arrastam muitos anos e anos na justiça, mas eu entendo a preocupação do vereador Ed Carlos, no sentido, às vezes, até de ter que rescindir uma empresa como essa, que, em vários sentidos, aí, como sempre tem sido colocado aqui, deixa a desejar em muito no que diz respeito a prejudicar cada vez mais os usuários de veículos, os motoristas, os usuários. Muito obrigado, senhor presidente. Peço a palavra, senhor presidente. Em discussão, requerimento 116/2025, com a palavra o vereador Alexandre Peixinho. Aproveitando um gancho na fala do vereador Túlio e do vereador Ed Carlos, eu, enquanto estava prefeito, foi instalado Zona Azul na minha época. E a empresa que foi vencedora, ela tinha realmente o troco, tinha os monitores e em algumas avenidas, que é para poder orientar a população, tinha a tolerância, já pela própria empresa instruiu os monitores para orientar como baixar o aplicativo, né? Como o vereador Ed Carlos falou, você colocava lá R$2 por 1 hora, ficava lá sua meia hora ali, descontava e estornava o crédito para o seu aplicativo. Então, eu vejo também, conforme o vereador Túlio falou, que realmente tem contratos muito bem travados, mas a gente tem que estudar, para isso que nós estamos aqui, para pegar esse contrato, debruçar em cima dele, e ver se tem condições de o empresário rever essa situação, se o edital autoriza o edital enquanto licitação, que ele vai se blindar com isso, se autoriza, para ele poder fazer um acordo com a prefeitura, né, fazer um TAC, para que possa beneficiar a população. É isso o nosso interesse. Então, tem o meu apoio, com certeza. Estou disponível para a gente poder estudar isso aí e tem capacidade jurídica aqui na casa para poder nos instruir, para que a gente possa, juntamente com o Executivo, fazer que essa empresa aceite um acordo bom para a nossa população. Então, logicamente, que sempre tomando cuidado para não tomar uma multa, não tomar uma invertida, e a gente sabe como é que é, como o vereador Túlio disse. Então, tem meu apoio, com certeza, voto favorável, né? Até porque, quando existiu essa do estorno, eu era prefeito e a esposa do Ed Carlos era minha vice. Ele sabe bem como que é que... E, se eu não me engano, no ano da pandemia, muitas coisas foram suspensas, inclusive um contrato desse, porque não fazia sentido cobrar da população. Se eu não me engano, ficou suspenso no ano de pandemia, o Zona Azul. E, posteriormente, entrou o Toninho Gemente, e aí, depois, eu acho que houve nova licitação, e aí está esse contrato, que a gente tem que dar uma olhadinha para ver se cabe um ajuste nele para que beneficie a nossa população. Dá uma parte depois? Com certeza, vereador. Obrigado, vereador. Só para, diante da colocação de Vossa Excelência, dizer também que, numa demanda judicial, em último caso, mas deve sempre ser levado também em consideração, por parte de quem vai decidir, judicialmente, o interesse público, como é previsto, né, na nossa legislação. Mas só mais uma observação, ontem ainda estacionei em Sorocaba, Zona Azul, interessante, lá é 1,50 a hora, aqui é 2. Obrigado, senhor. Muito obrigado. Eu somou a fala de Vossa Excelência, mas é que a gente vê que, às vezes, tem interesse público, mas até o judiciário fica numa situação difícil,
porque tem as despesas que a empresa pode ter investido. Eu não vejo no caso do Zona Azul, até porque não tem mão de obra, não tem nada ali. É um aplicativo que não funciona e as vagas que não estão sendo cuidadas conforme teriam que ser. Entendeu? Entendo você. Então, é diferente do caso da Saniaqua, né, que foi lá atrás, em 2010, feito pelo ex-prefeito Denis, e está aí esse abacaxi para a gente resolver. Mas tenho certeza que essa legislatura vai resolver. Nós estamos aqui para isso, os 13 vereadores. Muito obrigado, senhor presidente. Fica aqui a minha colocação. Voto favorável ao requerimento. Em discussão, o requerimento 116/2025. Ninguém querendo fazer uso da palavra, passa agora em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Está aprovado o requerimento 116/2025. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, Eu vereador vi Alexandre que Peixinho. o vereador Edi Carlos, o vereador Paulo Marrom, falou em relação aos projetos dele, protocolado. Se for haver uma extraordinária, eu gostaria que o senhor incluísse o projeto de resolução número 10, de minha autoria, tendo em vista que a gente está discutindo a situação da água, e eu fui conversar com o Chico, o que a gente poderia fazer, e ele falou que poderia ser feito como no passado, um projeto de resolução, montar uma comissão para assuntos relevantes, que, no caso, é o assunto da água, é relevante. Então, eu protocolei um projeto de resolução e peço para Vossa Excelência, se for fazer extraordinária, que inclua ele também nessa extraordinária. Projeto de resolução número 10 de 2025. Muito obrigado, senhor presidente. Bom, da minha parte, se for todos aqui entenderem que é possível, para mim, sem problema. O importante é que as comissões, de fato, apresentem resultado, né? Não pode ser mais uma comissão, né, que já foi protocolada aqui, hoje encerrada, né, obsoleta. Isso não pode acontecer. Pode continuar. Gabinete do vereador Cris Pneu. Moção de aplauso número 79/2025. A Câmara Municipal de Mairinque, por iniciativa do vereador Cris Pneus, apresente a moção de aplauso à senhora Rafaele Ribeiro em reconhecimento à sua destacada atuação como atleta e cidadã de valor em nossa comunidade. Nascida em 4 de novembro de 1985, filha de Ângelo Custódio Ribeiro e Maria Aparecida Ribeiro, residente na rua Ana de Moraes, número 499, Jardim Vitória, Rafaela exerce profissão de cabeleireira com dedicação e respeito junto à população do local. Além de sua atuação profissional, Rafaele se destaca como atleta de equipe Amélia Bike, TSW, de Sorocaba, competindo na categoria feminina esporte, onde vem acumulando conquistas expressivas. Campeã da prova Pedal Pelotão 17, realizada em Pirapora. Campeã do Desafio dos Campeões Cavaciclo MTB. Terceiro lugar na Copa Tempermax 2024. Diversas colocações e troféu em competições regionais, representando com orgulho o nome de Mairinque. Sua trajetória esportiva é marcada por esforço, superação e inspiração, sendo exposto para jovens, mulheres e atletas da cidade. Por sua dedicação ao esporte e por seu elevar o nome de Mairinque em diversas competições. Esta Casa Legislativa manifesta, por meio desta moção, seus sinceros aplausos e reconhecimento à senhora Rafaele Ribeiro. Vereador Cris Pneu. Em discussão, moção de aplauso número 79/2025. Peço a palavra, senhor Com presidente. a palavra, vereador Cris Pneus. É com muito orgulho de fazer essa homenagem de aplauso a Rafaele e dizer que nós, mairinquenses, temos muito orgulho de fazer essa moção para você, sabendo que você leva o nome da nossa cidade nos 4 cantos, aí, sempre nos homenageando, né, levando o nome da nossa cidade em outra cidade, recebendo o troféu, né, sendo homenageada lá, representando a gente aqui, com muito orgulho, tá? Parabéns. Em discussão, moção de aplauso número 79/2025. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Jackson. Primeiramente, novamente, boa noite a todos. Gostaria aqui de parabenizar o vereador Cris Pneus pela moção.
É importantíssimo esse reconhecimento aos atletas do município. A gente, do começo do ano para cá, estamos vendo aí vários vereadores fazendo, né, essas moções, ajudando, né, a representar os nossos atletas. E aqui está a Rafa, e também ao lado dela também está ali seu esposo, o Gé, conhecido também. E eu quero aqui parabenizar, né, por todo o trabalho, todo o incentivo. Eu sempre acompanho pelas redes sociais o trabalho de vocês, sempre pedalando, sempre mostrando que vocês conseguem representar a nossa cidade. E, às vezes, com muita dificuldade, sem ter uma ajuda financeira do município, com a força de vontade de vocês, né? Então, isso é um exemplo para muitas pessoas, né? Eu converso bastante com o Gé, converso com a Rafa também, e eu, com certeza, terá meu voto favorável. E, mais uma vez, parabenizo, e que vocês não desistam, que vocês continuem, né, pedalando, incentivando as pessoas, que é um esporte que tem muito a crescer e pode contar com o nosso trabalho, pode contar com o meu voto favorável. Parabéns, vereador Cris Pneus, e parabéns, Rafa, pelo seu trabalho e pela sua dedicação. Muito obrigado, senhor presidente. Em discussão, moção de aplauso número 79/2025. Eu peço que a palavra. Primeiramente, parabéns, vereador Cris Pneus, por essas moções apresentadas hoje. Também estendemos esse aplauso ao atleta Paulo Carneiro, além de Romero, também ciclista. Tá? Então, sinta-se abraçado, viu, Paulo? E, Rafael, parabéns. Eu fico lisonjeado quando, em plenário, nós deliberamos uma matéria sobre um esportista, um atleta que representa o nosso município fora daqui, que leva o nome de Mairink, as nossas raízes. Isso é muito importante, porque vocês fazem isso por amor, sem pedir nada em troca, e 99,9% com recurso próprio. Tá? Então, muito obrigado, parabéns por representar a nossa cidade, parabéns por representar o esporte, e contem sempre com a Câmara Municipal. Parabéns. Encerre aqui minha fala. Peço a palavra, presidente. E coloco em discussão moção de aplausos número 79/2025. O vereador Paulo Marrom pediu a palavra. Parabéns, vereador Cris Pneus, pela moção. Parabéns, Rafaela, seu esposo, ao Paulo Carneiro também. Eu representei muito em corridas de ruas, vários jogos regionais, representando em corridas, tá? E a gente sabe o que é a gente ganhar uma medalha, a gente subir no pódio, a gente, até quando não sobe no pódio, mas a gente conclui uma prova e ganha uma medalha e levando o nome de Mairink no peito, né, da nossa cidade que a gente ama. Isso é muito importante, né? Só quem é atleta e está ali competindo sabe daquela emoção e vira um vício, né? A gente praticava o esporte, vício bom, né? A gente sempre quando estava correndo, né? E você representando o nosso município. Paulo Carneiro, a gente participamos de jogos regionais junto também, né, Paulo? Eu fui em corrida, se não me engano, foi em Tapetininga e você foi jogar basquete, lembra, Paulo? Teve umas fotos nossas lá, acho que em 95 por aí, né? Que a gente estava lá representando a nossa querida cidade de Mairink, né? Com muito orgulho, né? Então, Cris, muito bom. E quem também investe no esporte, investe na saúde e na educação do cidadão. A gente sabe o ritmo que tem que ser o esportista, que tem que dormir cedo, às vezes dedica muita concentração ali na hora de representar nosso município e estar competindo. Então, é isso. Não sou muito bom com as palavras, mas mais de 20 anos correndo também, corrida de rua e representando, a gente sabe, no coração, a emoção que... E todas as vezes, não sei você, mas quando eu ia correr, eu podia ter ido no banheiro várias vezes, mas quando era a hora de dar largada na corrida, parece que vem aquele gelinho, a gente parece que dá vontade, não sei se é a mesma coisa com você na hora de competir, aquele nervosismo, né? Mas... parabéns e Deus abençoe sempre você, dá vida longa para você, que você viva uns 100 anos e tá aí, continue representando a nossa cidade de Mairink, tá? Deus abençoe, Rafaela. Deus abençoe seu marido e Deus abençoe Paulo Carneiro, nossos atletas mairinquenses. Tá? Concluo aqui a minha fala, presidente. E parabéns, Cris Pneu, Vossa Excelência, pela moção merecida, tá? Meu amigo. Em discussão, moção de aplauso número 79/2025.
Ninguém querendo fazer uso da palavra, passa agora em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Está aprovada a moção de aplauso número 79/2025. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador André da Terraplanagem. Eu gostaria, nos projetos que serão votados na ordem extraordinária, incluir o 89, de minha autoria. 89/2025. Da minha parte, sem objeção. Plenário, concorda? Podemos seguir? Então, tá bom. Então, nessa esteira de raciocínio, eu gostaria de sugerir a inclusão da emenda à lei orgânica referente à permissão precária, assinada por 1/3 dos vereadores, que traz uma segurança para as pessoas que têm comércio ambulante, né? Inclusive, Adriano está aqui, as pessoas já consolidadas. Então, é só o termo permissão precária dentro da lei orgânica municipal. Se todos concordarem, nós podemos tocar também, sem problema? Perfeito. Então, pode seguir. Gabinete do vereador Cris Pneu. Moção de aplauso número 80/2025. A Câmara Municipal de Mairinque, por iniciativa do vereador Cris Pneus, apresenta a moção de aplauso ao senhor Jefferson dos Santos Gomes, em reconhecimento à sua inspiração, trajetória como atleta PCD e cidadão exemplar da nossa cidade. Nascido em 8 de abril de 1979, filho de Antônio Gomes Neto e Lúcia Maria dos Santos Gomes, residente na rua Ana de Moraes, número 499, no bairro Jardim Vitória, em Mairinque. Jefferson é conhecido carinhosamente como Fôlego e tem se destacado por sua força, superação e dedicação ao esporte. Atleta da equipe